Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática de hoje, que será uma revisão de alguns temas que nós já vivenciamos aqui durante nossas aulas, tá certo? Então, essa aula próxima vai ser sempre um pouquinho de revisão. Então, o que é que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar a revisão de adição, subtração, multiplicação e figuras geométricas planas, tá bom? Só um pouquinho de cada tópico para a gente poder relembrar, tá certo? Então, vamos começar com a revisão de adição. Então, quando eu falo da adição, eu estou falando daquela continha de mais. E para isso eu uso o quê? O sinalzinho da cruz, que é o sinalzinho de mais. E aí eu vou ter a ideia de juntar e acrescentar quantidades ou valores, tá certo? E quando a gente vai falar dos termos, eu vou ter os termos como parcela, parcela, soma ou total, tá bom? Então, aqui eu vou chamar de parcela, parcela, soma ou total. E aqui o nosso quadro valor-lugar normal, né? Unidade, dezena e centena. Então, quando eu falar de termos da adição, eu vou falar de parcela, parcela, soma ou total, tá bom? E aí, quando eu falo de adição com reservas ou reagrupamento, nada mais é do que aquela continha que eu digo, não pode ficar os dois números juntinhos, desce um, sobe outro, né? Então, a adição com reserva ou reagrupamento, ela também é conhecida como aquela que a gente fala, vai um ou vai dois, tá bom? E ao somar alguns algarismos em uma ordem, caso o resultado seja maior que 9, a gente deve acrescentar essa unidade à ordem seguinte. Então, é justamente quando acontece o famoso vai um, vai dois, tá certo? Porque não pode ficar dois números na mesma casinha, então fica o número da unidade e sobe o outro, tá certo? Mais uma vez, lembra que a gente não pode deixar dois números numa ordem só. E aí, para treinar, trouxe aqui algumas continhas para você. Então, a gente tem aqui, ó, 27 mais 67, tá? Vou começar pela unidade, depois eu vou para a dezena. Então, eu tenho 7 mais 7, vai dar 14. Eu não posso botar o 14 todinho aqui. Então, eu boto um 4 e sobe um lá em cima, tá vendo? Ó, sobe um, vai um. Então, isso é uma adição com reagrupamento. E aí, eu sigo normal, tá? 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9, tá certo? Então, aqui a continha deu 94. Eu vou para a seguinte. 13 mais 57. Vou fazer a unidade e depois a dezena. 3 mais 7 vai dar 10. Não posso deixar o 10 todinho aqui. Então, eu boto um 0 e subo um lá em cima. Aí, agora eu sigo normalmente. 1 mais 1, 2. 2 mais 5 vai dar 7. Então, nossa continha aqui deu 70. E aí, do mesmo jeito, tenho 3 ordens, não vai mudar em nada. Eu tenho 224 mais 97, tá? Então, unidade, dezena e centena. Então, eu tenho 4 mais 7, vai dar 11, não posso botar o 11 todinho aqui, então eu boto 1 e sobe 1, tá? E aí eu sigo normalmente. 1 mais 2, 3. 3 mais 9 vai dar 12 e eu não posso botar o 12 todinho aqui. Então, eu boto o 2, ó, e subo 1 lá em cima. E aí, eu continuo. 1 mais 2, 3. Se tivesse mais números, a continha continuaria, tá certo? Mas aí, terminou aqui no 3. Então, nossa respostinha vai ser 321, tá certo? For fazendo a continha, enquanto tiver números, a gente vai somando. Enquanto tiver a possibilidade de jogar 1, a gente vai jogando e vai continuando a continha, tá certo? Então, vamos lá. 439 mais 274. Vou começar pela unidade, ó. 9 mais 4, 13. Não posso botar o 13 todinho aqui. Boto 3 e subo 1. Então, 1 mais 3, 4. 4 mais 7, 11. Boto 1, sobe 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. Então, deu 713. Tá bom? E agora,
eu vou fazer 68 mais 328. Ah, professora, mas aí não vai dar problema? Não, não vai dar problema não, tá? O número menor está em cima. Não tem problema. Então, 8 mais 8, 16. Boto 6, subo 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 2, 9. Não tenho mais, ó, nenhum número para subir, porque o 9 ele ficou todinho aqui embaixo, tá? Se fosse 10, aí sim, ficaria o 0 e subiria 1. Mas o 9, beleza, fica aqui embaixo. E aí, o que é que eu faço? Eu só desço o 3 para cá. Então, nossa respostinha é 396, tá certo? Lembra como é fácil? Lembra como foi muito tranquilo revisar? Bom, agora a gente vai revisar a subtração, tá? Quando eu uso a subtração, eu vou usar, ó, aquele famoso tracinho. E é aquela continha que a gente chama de menos, tá? E ela vai dar a ideia de quê? De tirar, de comparar, de completar e de separar, tá bom? Então, toda vez que a minha continha ou o meu probleminha te der uma ideia de que sempre vai baixar um número, então eu já sei que é uma continha de subtração, tá bom? E aí eu tenho os termos da subtração. Tive os da adição, agora eu tenho os da subtração. E aí tem minuendo, subtraindo, resto ou diferença, tá? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. E aí a gente vai praticar do mesmo jeitinho que a gente fez com as adições, tá? Então, a gente vai fazer uma subtração com reserva também, tá? Que é aquela de pegar emprestado, tá bom? Então, vê só, eu tenho 55 menos 37. Vou começar pela unidade, depois eu vou para a dezena. Eu tenho 5 para tirar 7. Eu não consigo tirar 5 de 7, tá? Porque 5 é menor. Então, eu vou pedir emprestado. Então, eu corto aqui o 5, ó, tiro um dele e jogo um aqui em cima. Tiro um, aí vai ficar o 4. Tá certo? Cortei, tirei um daqui e ficou 4. Esse 1 que estava aqui, eu vou botar ele desse lado. Aí, agora eu tenho 15 menos 7. Agora eu posso fazer. 15 menos 7 vai dar 8. E aqui eu sigo normalmente. 4 menos 3, 1. Então, 55 menos 37 deu 18. Tá certo? Vamos continuar. Eu tenho 36 menos 29. Tenho 6, não posso tirar 9. Vou cortar aqui o 3, ó, e desse 3 eu vou tirar 1, que vai ficar 2. E o 2 eu vou deixar aqui em cima. E o 1 eu jogo aqui do lado, tá? Aí agora eu tenho 16 menos 9, que vai dar 7. Tá certo? E aí 2 menos 2 vai dar 0. Tá? Então, nossa respostinha aqui é 7. E aqui eu vou ter 35 menos 18, tá? Vou cortar aqui, ó, e vai ficar o 2. O 1 que eu tirei aqui, ele já está aqui, tá? Então, esse 15 aqui é do 1 que estava aqui. Então, eu tenho 15 menos 8, que vai dar 7, e 2 menos 1, que vai dar 1, tá certo? Então, 35 menos 18 vai dar 17, tá? Agora a gente vai fazer 67 menos 19. Tenho 7, para tirar 9, não posso, vou pedir emprestado. Tirei um daqui, que ficou 5, e um que estava aqui, joguei para o lado. Então, agora eu tenho 17 menos 9, que vai dar 8. E aqui eu sigo normalmente. 5 menos 1, 4. Tá? Então, a resposta aqui deu 48. Agora, eu tenho 55 menos 19. Tenho 5, para tirar 9, não posso. Então, eu vou pedir emprestado. Corto 5, aí eu tiro 1, que ficou 4, e o outro 1 eu jogo aqui. Então, agora eu tenho 15 menos 9, que vai dar 6, e 4 menos 1, que vai dar 3. Então, aqui deu 36, tá certo? Lembra? Uma revisão, nós já vimos isso, estamos só fazendo alguns exercícios para relembrar, tá bom? Agora, a gente vai revisar a multiplicação. Quando eu estou falando da multiplicação,
Estou falando daquela continha que a gente faz com o símbolo que é o xizinho, tá certo? Então, aqui, ó, o símbolo da multiplicação. E aí, toda vez que eu tiver ideias de somas sucessivas, organização retangular, ou a ideia de contar possibilidades, eu vou estar falando de multiplicação, tá certo? E aí eu tenho os termos da multiplicação também. E eu vou ter multiplicando, multiplicador e produto, tá certo? Só para a gente relembrar, multiplicando, multiplicador e produto, tá? Então, tem algumas coisinhas que nós precisamos saber quando a gente vai falar de multiplicação, tá bom? Que a gente chama de propriedades da multiplicação. Por exemplo, se eu multiplicar qualquer número natural por zero, que resultado vai dar? Como assim? Vê, tenta fazer aí 5 vezes 0, quanto é que dá? 4 vezes 0, quanto é que vai dar? E 8 vezes 0, quanto é que vai dar? Então, todo número multiplicado por zero vai ser zero, tá? Então, nossa respostinha ali, ó, é o próprio zero, tá? Aqui, o próprio zero. Se eu fizer 1 vezes 0, 0. 10 vezes 0, 0. 100 vezes 0, 0. Então, todo número multiplicado por zero vai ser igual a zero, tá? Quando ele diz assim, qualquer número natural, ele está falando de qualquer número que a gente tenha, tá? Na nossa matemática. Então, todo número multiplicado por zero vai ser igual a zero. Agora, preste atenção. Assinale verdadeiro ou falso na sentença. 14 vezes 5 é a mesma coisa, né? Por isso que está ali o igual. É igual que 5 vezes 14. E aí, será que isso está verdadeiro ou será que isso está falso? 14 vezes 5 é igual a 5 vezes 14. Isso está verdadeiro, né, gente? Porque tem uma lei que diz que a ordem dos fatores não vai alterar o produto, tá? E aí, tanto faz eu multiplicar 14 vezes 5 ou 5 vezes 14. O resultado vai ser o mesmo, tá? Então, isso aqui, que é a sentença, ela está verdadeira, tá certo? Agora, preste atenção. Como é que você calcularia essa expressão? Eu tenho uma expressão 5 vezes 10 vezes 2, 5 vezes 10 vezes 2. Eu tenho duas formas de calcular, como você está vendo. Eu posso fazer 5 vezes 2, que vai dar igual a 100, né? 5 vezes 10, que vai dar 50. E aí eu puxo 2 para cá, e aí 50 vezes 2 dá 100. Essa é uma forma. Ou então eu posso só baixar o 5 aqui, ó, multiplicar aqui, que já vai dar 20, e depois eu multiplico aqui, 5 vezes 20, que vai dar 100, tá? Então, tanto faz eu começar aqui pelo esse início, ou eu começar a continha aqui pelo final. O resultado vai dar a mesma coisa. Isso aí é o que a gente chama de propriedade associativa, tá? A gente pode multiplicar e associar vários fatores que o resultado vai ser o mesmo, tá? Lembrando, como a gente disse anteriormente, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, essas duas leis, elas se completam, tá certo? Agora, preste atenção. Se eu multiplicar qualquer número por 1, que resultado vai dar? Então, pensa comigo direitinho. Se eu multiplicar 2 vezes 1, vai dar 2. 3 vezes 1 vai dar 3. Então, qualquer número multiplicado por 1 vai ser o próprio número natural, tá certo? Se eu multiplicar 10 vezes 1, 10, tá certo? Então, essa é outra lei da matemática que a gente precisa só guardar um pouquinho na nossa memória, tá? Então, vamos acompanhar comigo um exercício. Ó, para montar uma biblioteca itinerante, os alunos de uma escola organizaram os livros por assunto em várias pilhas. Observe. Tenho as pilhas dos livros e cada pilha tem a quantidade de livros, tá certo? Então, a primeira pergunta é o seguinte: há quantos livros, né? Quantas pilhas de livros? Então, a gente vai contar as pilhas de livros, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 pilhas de livros, tá? E quantos livros em cada pilha?
E aí eu vou ter 6 livros. Toda vez que eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui e 6 aqui. Tá certo? Indica a multiplicação, a adição e o total de livros correspondente a essa situação. Veja, como é que a gente vai fazer? Eu posso fazer 5 vezes 6, tá? Porque eu tenho 5 pilhas, em cada pilha eu tenho 6 livros. Ou eu posso fazer 6 mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Tá certo? Que vai dar o mesmo resultado. E aí, quantos livros a gente vai ter? A gente vai ter 30 livros, tá certo? E as continhas que a gente pode fazer é 5 vezes 6, ou 6 mais 6, mais 6, mais 6, que vai dar 30. Tá certo? Lembrando, na multiplicação, a gente também pode fazer ela através da adição, já que a multiplicação também dá essa ideia de somas sucessivas, tá certo? Agora a gente vai só revisar um pouquinho das figuras geométricas planas, tá? Que são as formas planas, elas são representadas a partir de 2 dimensões, que é a largura e o comprimento, tá? E aí a gente tem algumas figuras que são mais comuns, né? Porque as figuras geométricas são muitas. E aí não tem como a gente ver tudo. Mas tem como a gente revisar algumas. As mais famosas. Por exemplo, o triângulo. O que é um triângulo? É uma figura geométrica que possui 3 lados, ó. 1, 2, 3, tá? E aí ela tem largura e tem altura. E o que é um retângulo? São as figuras geométricas planas que possuem 4 lados formados por segmentos de reta e 4 ângulos retos. 4 lados e 4 ângulos retos, ó. Cada cantinho desse tem um ângulo reto. Lembra da nossa aula de ângulos retos e ângulos não retos? Tá? Nós já tivemos uma aula sobre ângulo. E aí, o que é um quadrado? É uma figura geométrica plana que possui 4 lados congruentes, ou seja, iguais, e 4 ângulos retos. Ah, professora, mas o retângulo também tem 4 lados. Tem. Só que no quadrado, esses 4 lados têm que ter a mesma medida. No retângulo, não. Esses 2 aqui, ó, precisam ter a mesma medida, e esse aqui também, tá? Já aqui, não. Todos os 4 têm que ser iguais, tá? E aí, a gente tem o losango, né, que possui 4 lados, todos eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, mas diferente do quadrado, seus ângulos não precisam ser todos iguais, tá? Então, os ângulos internos aqui, ó, eles não precisam ser iguais, eles não precisam ter 90 graus, tá? Essa é a diferença do losango para o quadrado, tá? E o trapézio é uma figura geométrica plana que pertence ao grupo dos quadriláteros, que possui um par de lados paralelos, ou seja, ele só precisa ter 2 lados paralelos, né? Que normalmente são esses daqui, tá? Então, esse lado é paralelo a esse. Então, por isso que esse daqui é um trapézio, tá? Ó, e o círculo? Gente, trouxe o círculo, tá? Mas o círculo, ele não vai ter uma altura e uma largura como a gente vê nas outras figuras geométricas. Mas a gente vê muito isso nas nossas atividades, né? E aí, o que é um círculo? É uma união de circunferência como todos os outros pontos, com todos os pontos internos a ela, tá? Ou seja, o que a gente chama de ponto é o centro, tá? É esse centro aqui, que está com a mesma cor do ponto. E aí, a circunferência é o interior desse círculo. Professora, a senhora falou, eu não entendi. Resumindo, circunferência é só essa listinha aqui, ó. Sem essa parte de dentro tá pintada. Isso é uma circunferência. O círculo é tudo. É a parte colorida e a partezinha da borda, tá bom? Então, quando eu falar círculo, é tudo isso aqui. A parte pintada e a partezinha de fora, né? Que está um pouquinho mais escura. E se eu falar circunferência, é só esse contornozinho aqui, sem a parte de dentro estar pintada. Tá bom?
Então, gente, o que foi que nós fizemos hoje? Nós fizemos uma revisão sobre adição, subtração, multiplicação e as figuras geométricas planas, tá certo? Essas são as nossas referências utilizadas hoje e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima aula.